Educação à distância, mudando realidades. Saudações, é um prazer estar com você nessa jornada no curso de Tecnólogo em Gestão Comercial. Me chamo Carlos Felipe, sou professor de Economia do Instituto Federal de Rondônia, IFRO, do campus Porto Velho, Zona Norte. Nesta nossa aula 5, estudaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento, principalmente políticas adotadas na contemporaneidade. Vamos para a aula. Nesta unidade, estudaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento e sua dinâmica na contemporaneidade. O objetivo final da unidade é que você saiba reconhecer características das políticas públicas de desenvolvimento regional, identificar diversidades regionais como potencialidade a este desenvolvimento. Características de políticas públicas de desenvolvimento regional. Para que se reconheça ou se identifique uma política pública, PP, de desenvolvimento regional, é necessário que conheçamos características de regiões desenvolvidas. Não há mais ou menos importantes, pois todas se complementam, como, por exemplo, integração dos interesses locais, sociais e ambientais, com a dinâmica global de desenvolvimento. Interesses comerciais globais aprenderam a se integrar aos locais, respeitando a sociedade e o meio ambiente local, e, por vezes, até investindo em negócios sustentáveis. Para promover a justiça social e o equilíbrio ambiental. Pode-se identificar uma política pública desse tipo quando há incentivos para negócios sustentáveis, sejam eles fiscais ou com investimentos, ou até créditos mais acessíveis. Então, nós podemos ter incentivos fiscais com redução de impostos, nós podemos ter investimentos diretos na área, como também podemos ter créditos mais acessíveis, linhas de crédito mais acessíveis a negócios sustentáveis. Tudo isso faz parte de um pacote de políticas públicas de desenvolvimento. Construção de um modelo próprio de desenvolvimento regional. Quando um modelo de desenvolvimento é exógeno, ele vem de fora para dentro, dificilmente dá certo. Porque quem pensou e elaborou o projeto não vive a realidade local, não vive a realidade a ser transformada. Já quando ele é endógeno, é criado, é pensado, é planejado aqui dentro, de dentro para fora, é elaborado pela sociedade local, conhecedora de suas necessidades reais. Ação cooperativa intra- e interregional como principal elemento integrador. Uma atuação entre empresas cooperativas ou empresas comuns junto às administrações públicas, bancos, etc. O fundamental é a compreensão de que ninguém cresce sozinho. A proposta de cooperação entre os atores responsáveis pelo desenvolvimento é saudável em diversos aspectos. Com essa cooperação, nós temos redução de custos, compartilhamento de insumos, compartilhamento de mão de obra, compartilhamento de prestação de serviços de manutenção, prestação de serviços diversos. E interregional, entre outros estados, só traz benefícios à região. Termos que passaram a fazer parte dos discursos desenvolvimentistas. Cooperação, como nos aglomerados industriais, como nos APLs. Participação, consórcio, integração, cadeias produtivas, arranjos produtivos locais, distritos industriais, sistemas regionais de produção, ecossistemas de inovação, diversificação e outros. Organização social das comunidades locais,
organização social das comunidades locais, fundamental ao processo de desenvolvimento local. Como vimos nas fases das políticas públicas, a sociedade civil organizada é componente fundamental para identificar o problema, propor alternativas, acompanhar, monitorar e avaliar a política pública. Pois só assim alcançará resultados, com proatividade, organização e envolvimento político nas decisões sobre os rumos das políticas públicas. Então vejam que a organização social é fundamental ao desenvolvimento local, porque sem essa participação social não há um planejamento de uma política pública endógeno, não há um planejamento, um pensamento sobre uma política pública de melhoria de um problema pela pessoa, pelo grupo social que passa, que sofre por aquele respectivo problema. Portanto, esse acompanhamento, essa proposição, essa identificação, esse monitoramento e a avaliação são fundamentais para os resultados, para que sejam alcançados os resultados. Uma sociedade mais organizada socialmente é mais participativa politicamente. Uma sociedade mais participativa politicamente é muito mais desenvolvida economicamente. Então, são questões que estão interligadas e não tem como separar. Uma sociedade ativa politicamente, ela certamente será mais desenvolvida economicamente. Agora, uma sociedade que não é ativa, que não quer participar, que não quer trabalhar, que não quer planejar em cima do seu próprio problema, que não quer fazer parte do desenvolvimento de sua própria história, aí ela tende a ficar estagnada. Então lembrem sempre disso, gravem isso, estudem isso, pensem, reflitam sobre isso. Uma sociedade mais organizada socialmente é mais participativa politicamente. Uma sociedade mais participativa politicamente é muito mais desenvolvida economicamente. Propõe-se entender o desenvolvimento regional como processo de transformações econômicas, sociais e políticas, com dinâmica endógena, de dentro para fora, e iniciativa própria dos sujeitos, proatividade, inovadores tecnológicos e ideológicos, coletivos regionais nas mudanças estruturais e qualitativas, nas mudanças nas estruturas e na qualidade de vida. A diversidade é regional como potencialidade. Há dois enfoques principais quando nos propusemos a encontrar oportunidades de desenvolvimento no meio das desigualdades regionais. 1. Desenvolvimento regional a partir da redução das desigualdades locais. Não há possibilidade de considerarmos o desenvolvimento com a manutenção das desigualdades econômicas e, por isso, sociais, pois elas serão sempre obstáculos ao desenvolvimento. Não existe possibilidade de se ter um desenvolvimento regional com pobreza, com questões sociais, com problemas sociais. Você pode ter um crescimento econômico, mas desenvolvimento não. O desenvolvimento econômico, ele tem como base justiça social e o equilíbrio do meio ambiente. 2. Compreensão da diversidade regional como potencialidade para o desenvolvimento das regiões. Pensamento que ganha evidência a partir da década de 90, quando os estudos sobre as regiões são retomados e particularidades regionais passam a ser aproveitadas e potencializadas. Então vejam que particularidades regionais passam a ser aproveitadas e potencializadas. É fundamental ter a clareza de que, como somos uma sociedade de classes e por isso desigual, o espaço geográfico por essa sociedade é também desigual. Desigualdade social. Acesso desigual aos recursos básicos da vida. Água, terra, crédito, tecnologia,
educação de qualidade e outros. Percebam que no mundo todo há diversas sociedades com um problema gravíssimo de água, um problema gravíssimo de acesso à água potável. Percebam que quando você tem desastres naturais, como fortes chuvas que causam aqueles desabamentos, normalmente as casas que são levadas pela lama, pelas pedras, pela água, são casas pobres. Pessoas que não têm acesso à terra, não têm acesso a uma moradia segura. Então essa falta de acesso, essa desigualdade no acesso, é o que traz os grandes problemas sociais, a desigualdade no acesso à educação de qualidade, no acesso à saúde de qualidade, no acesso à terra, no acesso à água, no acesso a uma moradia. Essa desigualdade de acesso é o que causa esse grande abismo social que vivemos no Brasil, em outras regiões também. Diferenças locacionais de atividades econômicas, presentes em algumas regiões e em outras não. Principalmente atividades de agregação de valor. Percebam que os grandes investimentos durante o século XX em atividades de agregação de valor não foram em nossa região, foram na região sul e sudeste. Então esses investimentos desiguais causam localidades desiguais, levam a localidades desiguais, onde as atividades econômicas são de baixo valor agregado, de baixa remuneração, de baixo uso tecnológico. Distribuição geográfica desigual do trabalho e da renda, condicionando as condições de vida também desiguais. Importante refletir que, em muitas regiões do país, as condições geográficas e climáticas são excelentes para determinadas atividades econômicas, como agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Tais atividades têm, comumente, características similares, como são concentradoras de renda, geram pouco emprego, geram pouca agregação de valor. Então, todo valor arrecadado, todo lucro que você tem naquela atividade, ele fica concentrado na mão de poucos. Você não gera, você não distribui renda na sociedade. Então você não gera prosperidade naquela região. Você gera pobreza e concentra aquela riqueza. Geram muita renda para poucas pessoas e pouca renda para a maioria da sociedade local, que não tem ou tem poucas opções de trabalho. Comercializam produtos primários, produtos com pouco ou nenhum tipo de beneficiamento, não tem agregação de valor. Devastam o meio ambiente, pois precisam de cada vez mais áreas para manter ou aumentar seu lucro. E contaminam o solo e a água, com tóxicos para a produção agropecuária e ou extração de metais. E precisam de um uso cada vez maior desses produtos para otimizar o uso da terra. Tais características nos levam às seguintes reflexões. A agregação de valor ao produto, além de gerar mais renda, a distribui, pois gera emprego nas unidades de produção e de beneficiamento, e traz capacitação profissional, tecnologia e ganhos de valor. Quando se valoriza um produto ou se aperfeiçoa o modo de produção com tecnologias, se usam menos recursos naturais, menos áreas são desmatadas, menos água é desperdiçada e todos ganham. Quantas localidades e regiões dos interiores têm se modernizado, aplicado a tecnologia no campo e favorecido a região, aumentando a quantidade de mão de obra qualificada com maiores salários e as opções de serviços diversos para atender as demandas oriundas dessa nova renda, gerada pela maior distribuição do que antes era concentrado nas mãos de poucos. Então, quando você tem o uso de tecnologia nessas atividades antes primárias, antes arcaicas,
você tem uma mão de obra melhor capacitada. Uma mão de obra mais capacitada, ela terá maiores salários. E essa nova renda será distribuída naquela região, trazendo para aquela região outras atividades, outros negócios, restaurantes, salões de beleza, oficinas de carro, concessionárias de carro, lojas de roupas, lojas de sapatos. Então você gera economias externas àquela atividade principal. Essa agregação de valor, essa maior distribuição de renda, ela sim gera propriedade regional. Isso é visto em diversas cidades pequenas e médias, não só no estado de Rondônia como em outros. Uma pequena indústria de beneficiamento de grãos ou de frutas em uma cidade gera cerca de 50 a 100 empregos diretos e até 1.000 indiretos. Com o aumento da geração e da distribuição de renda na localidade, o dinheiro passa a circular internamente, favorecendo a abertura de novos negócios e de novas vagas de emprego, gerando aumento da renda local. A partir daí, sim, temos a raiz para um desenvolvimento regional sustentado. A globalização configura e reconfigura os territórios mundo afora, de maneira permanente, buscando sempre reproduzir seu lucro. Nesse processo exógeno de ocupação e exploração econômica, há pelo menos duas faces. A da perversidade do processo em si, expressa na territorialização dos interesses dos segmentos hegemônicos, e a da oportunidade, que se apresenta aos atores locais e regionais, quando se apropriam de conhecimento que lhes permitem reagir e superar essa passividade. Para concluirmos essa parte com clareza sobre o que foi estudado, refletiremos a respeito de alguns apontamentos acerca de desenvolvimento e região. Para entender o desenvolvimento regional, devemos perceber a sua necessidade de elementos de organização econômica que venham a moldar o estilo de desenvolvimento proposto. O fenômeno crescimento econômico apenas pode ser creditado às forças e mecanismos exógenos à região, de fora, como investimentos externos, nacionais ou internacionais, que chegam ali apenas para a exploração de recursos, utilizando seus lucros em regiões distantes. Então, a pessoa tem a sua atividade econômica naquela determinada região, o empresário tem a sua atividade econômica naquela determinada região, naquele determinado interior, mas ele vive numa metrópole. Então, como atividade primária, ela gera pouco emprego e gera pouca renda. E o pouco de renda que gera, ele não vai gastar ali, ele vai gastar na metrópole onde ele vive. Então, seus lucros são levados para regiões distantes e não ficam na localidade. Ao contrário disso, o processo de desenvolvimento regional deve ser considerado principalmente como a internalização do crescimento. Que esse crescimento seja interno, passe a ser interno. E, em consequência, como de natureza essencialmente endógena, de dentro para fora, políticas planejadas pela sociedade local. O desenvolvimento de uma região pode ser analisado por 3 fatores: a alocação de recursos, política econômica e a ativação social. Essas forças, segundo o autor, mantêm relações de retroalimentação, interdependência recíproca. O desenvolvimento estará associado à disponibilidade de recursos. Esses recursos podem ser naturais, como água, minerais, solo fértil, madeira e outros, ou trabalhadores qualificados. Condições de escoamento e outros fatores a serem analisados no planejamento do investimento.
Efeitos das políticas macroeconômicas e setoriais dependem da ação do governo federal. Elas podem ser benéficas ou maléficas à região. E isso depende da gestão em determinado momento, visto que estamos sempre vulneráveis à vontade ou má vontade política, que pode fomentar e induzir o desenvolvimento ou não. Refere-se à atuação da política da população local, sua capacidade de organização e motivação para planejar e direcionar ações de desenvolvimento a partir de um modelo endógeno, associado à autonomia de decisões da localidade. Autonomia de decisão da localidade ou região. A capacidade de reter e reinvestir o excedente, o lucro, reter o lucro naquela região, mantê-lo ali e reinvesti-lo na atividade, na própria região, na mesma atividade econômica ou disponibilizando crédito para outras, a melhoria na qualidade de vida e a conservação do meio ambiente, bem-estar social. Quando falamos em bem-estar social, em melhoria da qualidade de vida, isso deve ser generalizado, pois nenhuma região se desenvolve plenamente com pobreza, miséria, bairros e localidades sem infraestrutura, luz, esgoto encanado e tratado, água encanada, pavimentação, internet, educação, saúde, entretenimento e outros. Mazelas sociais e descaso político, que levam a situações de violência ou outros males sociais, que impactarão diretamente nos níveis de qualidade de vida e, dessa forma, na condição de desenvolvimento local e regional. E esse impacto direto em toda a sociedade, dos mais aos menos favorecidos. Podemos concluir que políticas públicas conciliadas aos objetivos locais, a partir da organização da sociedade local, podem transformar propostas de crescimento exógenas em benefícios e desenvolvimento local sustentado. Assim, destaca-se a necessidade de mobilização e organização da sociedade local para trabalhar já no planejamento das políticas públicas de desenvolvimento, criando políticas sociais de desenvolvimento em que atuem ativamente, pois o efetivo e sustentado desenvolvimento de uma região depende de quem vive nela, que são os principais interessados. Por isso, a organização social é tão importante. Assim, findamos nossa aula 5. Essas são as referências utilizadas na unidade. Agradeço a oportunidade e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.